aeroporto internacional tem hoje 4 aeroportos internacionais. E, portanto, tem 4 ilhas diferentes. Então, num país com a dimensão de Angola, só em dezembro termos passado a ter dois ou duas cidades com aeroporto internacional, por um lado, Nesse até que caso, enfim, Luanda e Benguela, não é? exatamente, Luanda e não vou considerar Benga uma cidade, não é? Portanto, Pois, pois. mas, portanto, é uma alegria ter finalmente chegado a esse momento, mas quanto tempo passou até isso ter acontecido? Esse creio que é um ponto fundamental aqui em Angola, que é de criar, neste país tão vasto, criar mais portas de entrada, seja para turismo, negócio, o que seja, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, até em termos de negócio, Ponta Negra, no Congo, e Cabinda, são, vamos dizer, no seu jeito, são cidades irmãs. Cidades que vivem muito do oil and gas, de uma grande diáspora estrangeira e de investimento estrangeiro numa determinada área do negócio. Mas é ver a quantidade de companhias aéreas internacionais que aterram em Ponta Negra e as que aterram em Cabinda. Zero em Cabinda e do lado de Ponta Negra temos a Sky, a Ethiopian, a Air France, a Turkish, temos a Kenya Airways, enfim, temos uma série de companhias aéreas que utilizam aquele aeroporto e do lado angolano parece que é o irmão pobre. Portanto, isto é algo muito relevante terem dado finalmente este passo. No contexto aqui dos países vizinhos e até dos países CPLP, vem com extremo atraso. Portanto, eu Porquê é que quando. vem com os trabalhos atrás? Olha, por exemplo, estava-lhe a dizer que Cabo Verde fez isto há 25 anos, não é? O último aeroporto internacional que eles inauguraram foi o de Boa Vista em 2000 e de São Vicente, 2011, 2013. Mas começaram todo este processo bem lá atrás. Em Moçambique, também, como estava-lhe a dizer, já. Eu costumo dizer em Moçambique que cada aldeia está ligada a Joanesburgo, no mínimo, não é? Tem voos para Joanesburgo. Porque de facto são 6 aeroportos internacionais dos 7 de Moçambique que têm voos diretos para a África do Sul. Então há aqui claramente um atraso nessa perspectiva, e no meu entender, olhando por este prisma, a última coisa que precisávamos era do novo aeroporto em Luanda. Não era uma coisa necessária. Precisávamos que este aeroporto, que está bem localizado, fosse, digamos, redimensionado, tornado o terminal algo muito mais prático, acabar com esta terminal dali para os voos domésticos, depois um terminal completamente distante e sem conectividade entre si para os voos internacionais. Portanto, toda esta entropia que foi montada, isso era relativamente fácil de desmontar. E a prova também de que isto é uma desnecessidade é que, se quiser, usando um critério que na aviação é um critério quantitativo muito importante, que é o da quantidade de lugares que as companhias aéreas, no seu total, oferecem de um aeroporto. Pois é, quando diz da desnecessidade, refere-se ao tamanho, refere-se à Começamos por aí. estrutura, à localização, refere-se a quê? Porque nós temos aqui em Luanda um aeroporto 4 de fevereiro, não é? Sim, E depois, agora foi final de 2023, foi inaugurado um novo aeroporto. certo. E tocou aqui nessa questão do tempo, isto porque veio 20 anos depois daquilo que foi prometido, não é? Olha, e lá está. Essa é já uma primeira nota. Aquele aeroporto vem com esse atraso e na altura em que foi programado, parecia que o Airbus A380, aquele grande avião gigante com 2 andares e com muitos passageiros, era o futuro da aviação nesse tempo. Portanto, construiu-se este aeroporto de Luanda com 2 pistas a pensar nesse avião que tinha acabado de sair da linha de produção, em termos do primeiro protótipo, em 2005. E hoje em dia, 20 anos depois, já esse avião não é mais produzido nem fabricado, são muito poucas as companhias que o operam e não há nota de ninguém que queira utilizar esse avião para o aeroporto de Luanda. Portanto,
essa é uma primeira desnecessidade. A desnecessidade é sobretudo em termos de política pública. Nós temos aqui um investimento de milhões. São 7,5 mil milhões de dólares. E depois tens os acessos, tem a prioridade que foi a linha de comboio para ali. Isto, quando olha para Luanda, enfim, em termos de infraestrutura, era a última das prioridades, numa lista infindável de prioridades para o dinheiro público e até para o investimento que, enfim, estrangeiro que eventualmente se possa fazer em determinadas áreas. Mas eu estava aqui a falar também do critério da desnecessidade por relação à capacidade. Portanto, o aeroporto de Luanda, o atual, não tem um crescimento que nos diga que alguma vez aquele aeroporto do Bengo vai ser útil e necessário num espaço de tempo que permita sequer rentabilizar aquele investimento. E repare, estava a falar de um critério que é muito usado na aviação, que é o da capacidade. Quantos lugares é que todas as companhias colocam no mercado à venda para aquele aeroporto? No caso do aeroporto de Luanda, o que nós estamos a verificar é que em 2025, portanto, a capacidade prevista para o aeroporto de Luanda em voos domésticos para 2025 é aproximadamente aquela que existia em Luanda em 2005, há 20 anos. Está-se a referir ao aeroporto de 4 de Fevereiro. 4 de Fevereiro, só estou a falar, mas bom, que é aquela capacidade que vai ser transferida para o novo aeroporto. Em termos de voos internacionais, ou seja, quantos lugares é que as companhias todas internacionais estão a colocar à venda no mercado para 2025, isto é já aferível em sistema, neste momento, em 2025, nós estamos em voos internacionais ao nível da oferta que existia em 2015. Portanto, o que significa, a nível do transporte aéreo em Luanda, é um retrocesso. Não estamos a ver aqueles números todos. Que foi, no fundo, aquilo que também originou ou que justificou a construção de um novo aeroporto. E, ao mesmo tempo, estamos a ouvir a narrativa de que, para atingir esses números, precisamos de criar aqui um hub. Um hub de uma companhia estatal que já tem prejuízos como está e que já, no fundo, requer uma enormidade de dinheiro público que é investido em algo que os angolanos pouco ou nada aproveitam. E, sinceramente, eu diria, se 5% dos angolanos viajarem de avião, e se desses 5%, uma metade deles viajarem na TAG, já é com muita sorte. Portanto, nós estamos aqui a investir dinheiro público ao desbarato num setor que abrange uma franja mínima da população e que bastava para tanto, na verdade, por um lado, tornar este aeroporto o terminal do aeroporto 4 de Fevereiro mais moderno, unificado para voos domésticos e internacionais, com mangas, coisas que são perfeitamente fazíveis, sem ser necessário construir um novo aeroporto. Pois é, falou aqui da questão do hub. O discurso que se tem dito é isto, não é? É tornar o novo aeroporto internacional como um hub em África, Boa sorte. pela localização geográfica que Angola se encontra. Nós temos condições para tornarmos este hub daqui a alguns anos? Olha, eu espero que o Estado tenha bolsos sem fundo e que nunca ninguém pergunte ao Estado porque é que enterrou tanto dinheiro a transportar brasileiros do Brasil para Portugal via ou mangas, não é? Também transportaram mangas, fruta, Pois. do Brasil para Portugal via Luanda porque é mais barato. E o que é que isso traz aos angolanos? Portanto, se conseguirem justificar isso, podem enterrar todo o dinheiro público que quiserem, mas isso não traz nada para o povo angolano, nem para a melhoria das suas condições de vida, nem tampouco para a sua própria mobilidade. Repare que até é mais fácil, quase para alguém de Lisboa chegar a Joanesburgo, porque os voos são corridos, portanto eu faço Lisboa-Luanda e apanho logo a conexão para Joanesburgo, do que se eu estou no Lubango e quero ir para Joanesburgo. Neste momento, se eu sou um cidadão do Lubango
e quero ir para Joanesburgo, tenho que vir a Luanda, mas não tenho a possibilidade de fazer conexão no mesmo dia. Tenho que dormir. O de Lisboa chega lá mais rápido do que eu. Do que eu do Então, Lubango. Portanto, repare, o que é que me serve ter um hub em que conecte muito bem os sul-africanos com Portugal ou os portugueses com a África do Sul para saltar de um avião para outro, aterram em Luanda e o que é que gastam? Bebem um café, talvez. E acho que lá o café está caríssimo, por acaso. Portanto, a margem de lucro para quem quer que seja que explore aquilo está ótimo. Mas para o povo angolano eu não vejo qual é que é o benefício daquilo. Portanto, a prioridade nunca deveria ser, em termos de política governamental, nunca deveria ser a construção, nesse um caso, hub. um hub. Devia ser a mobilidade das pessoas. Das, Então, das suas pessoas. antes de se pensar num hub, devia-se pelo menos primeiro se pensar na mobilidade de Angola, nesse caso. Olhe, com certeza, e não fazer com que uma pessoa lá de Benguela faça um voo de 40 minutos ou 30 minutos para chegar a Luanda e depois tenha que fazer 3 horas para chegar à cidade. Para quê? Não é? O que é que isto traz de benefício para alguém de Benguela fazer isso? Não estou a ver. E, portanto, o dinheiro público estar a ser enterrado para entrar num negócio de altíssimo risco, um negócio mundial de altíssimo risco, é algo que ultrapassa totalmente a minha compreensão. A não ser que o Estado de Angola tenha tanto dinheiro que não sabe o que é que fazer, o seu povo já tem tudo o que é preciso, saneamento básico, saúde, educação, já tem tudo. Tipo Singapura, está a ver? Já tem tudo, epá, ainda sobra dinheiro. O que é que a gente faz a esse dinheiro? Epá, vamos aqui arriscar. Tipo, vamos ao casino e vamos aqui arriscar uns kwanzas num hub. Se perder, perdemos. Se ganharmos, ok, também é bom. É isto que se está a fazer a um nível, eu diria, com um nível de manipulação muito alto. Porque quando eu chamo à TAG, no caso concreto, a bandeira de Angola, ou o orgulho nacional, ou eu estou a apelar e estou a transportar as pessoas em sentimentos que não têm nada a ver com aquilo que lá está. Aquilo é simplesmente, um avião é só isto, um autocarro com asas. Se as pessoas não têm a mesma emoção com a Macon, com a Rosalina Express, com o Amba Express, não percebo porque é que deverão ter com uma companhia aérea, qualquer que ela seja. Ela é simplesmente um meio de locomoção. Mais nada. Para o novo aeroporto, espera-se uma capacidade de 15 milhões de passageiros. Como é que olha para estes números? Pois é, olha, aquilo. Imagina o seguinte: imagina que constrói um grandíssimo shopping, cheio de espaço para lojas. Todo esse espaço só é rentável se todas as lojas estiverem ocupadas. E já agora com lojas que chamem a atenção das pessoas, não é? Com coisas que as pessoas de facto necessitem. Se eu tiver um espaço imenso de shopping, cheio de espaço para lojas, mas sem lojas, as pessoas não vão. E ao mesmo tempo, manter aquele shopping vai sair muito e cada vez mais caro. Se vai sair mais caro, eu vou deixar de ter dinheiro para manter tão bem. Se eu vou deixar de manter tão bem, as coisas vão estragar-se. É isto que vai acontecer naquele aeroporto. Portanto, é um aeroporto que vai ter uma dificuldade na rentabilidade brutal. Das duas, uma, ou fecham secções do aeroporto para poupar custos e para tornar, no fundo, aquilo que lá está financeiramente sustentável, que não é, mas mais gerível, ou então aquilo vai ser outro buraco sem fundo. Bem, se olharmos para aquilo que são as receitas, normalmente as receitas as receitas aeroportuárias, não é? E temos as receitas do ar, chamadas do ar e de terra. Exato. Nas receitas de terra nós temos aí as chamadas duty free. É, temos várias Esse, coisas. As esse lojas duty espaço, free. falou de lojas, por exemplo, esse espaço no novo aeroporto não pode ser aproveitado. Mas depois tem que ter os passageiros para isso. E os passageiros que comprem, não é? Portanto, e não é só as lojas duty free, digamos que essas são as mais óbvias, mas também os cafés, os restaurantes, o próprio estacionamento das viaturas. Portanto, tudo isso compõe as chamadas receitas não aéreas, comerciais, o aluguer de espaços, que não se podem ser lojas, podem ser
por exemplo, os próprios escritórios das companhias aéreas, tudo isso se aluga, não é? Os balcões de check-in, tudo isto tem um preço que o concessionário, portanto, faz refletir à companhia aérea e aos próprios passageiros. Portanto, não fiquem admirados, aliás, já ouvi isso, não é? Que uma água custa, não sei se foi 5.000 kwanzas ou 3.500, enfim, um preço que nós não estamos acostumados a ouvir fora do aeroporto. Isto não é um exclusivo de Luanda, deste aeroporto. De facto, os aeroportos, numa forma geral, são mais caros do que na rua. A única coisa que choca é depois em Angola é que é muito mais caro, não é? Porque a diferença Diferença entre de a preço. rua e lá dentro é muito maior. Por isso é que eu estou a dizer, é bom, claro, ter esse potencial maximizado, mas se eu não tenho as pessoas que têm o poder de compra, ou se as pessoas quando lá vão já vão na retranca dizer assim, não, não, eu vou lá só mesmo pegar o avião porque já sei que aquilo é caro. E ao mesmo tempo, repare, nesses passageiros em trânsito, os tais que saltam de um avião para o outro, enfim, esses ou vêm meios ensonados, ou não lhes apetece gastar, ou se não for aceito cartão de crédito, ou se os só aceitarem em dólares, também é outra novidade, não é? Que a pessoa chega ali e de repente só é tudo em dólares e também não estão entusiasmados para isso. Vêm de países geralmente onde os produtos são mais baratos ou idênticos. Portanto, não há aqui não colocaria aí nenhuma esperança de aumento. Portanto, realisticamente, sem um volume que esteja nitidamente a aumentar, Ok. Mas não vejo futuro. se olharmos para o nível da região, não acredita que Angola é um país competitivo em termos de localização? Pois é, mas isso não sobra. Eu vou-lhe dar dois exemplos. Coreia do Norte e Coreia do Sul estão no mesmo local. O mesmo local, competitivo ou não. Não é? Se é competitivo ou não, ou se é geograficamente bom ou não, lá na zona deles, pelos vistos, na Coreia do Sul é, na Coreia do Norte não é. Isto é a mesma península. Não tem a ver tanto com a localização. Tem a ver com tudo aquilo que se cria à volta dessa localização. E o criar não tem que ser físico. O criar é ter, para já, uma população socioeconomicamente propensa a apanhar o avião. Quando eu vejo o salário médio de Angola, ou a tirar a mediana sequer, não parece que seja um país em que as pessoas viajem loucamente de avião. Quando vejo o ambiente de investimento nas companhias aéreas, também não. Basta ver que o maior investidor em companhias aéreas em África, que é a Ethiopian Airlines, e que já tem muitas companhias aéreas espalhadas por este continente, escolheu um país insignificante para fazer o seu segundo hub e a segunda companhia. No Togo, Todo, pois. em Lomé. Não há país mais, digamos, comparativamente mais insignificante do que aquele. Mas construiu ali um ambiente jurídico-económico propenso a que um investidor estrangeiro venha e diga é aqui. E não é ao lado em Lagos. Lagos na Nigéria está ao lado. Não é. É ali, naquele país pequenininho. Portanto, geograficamente falando, sim, é interessante, mas não é suficiente. A África viveu muitos anos de um hub em Joanesburgo. E repare que Joanesburgo é lá embaixo no continente. Quantas vezes as pessoas não iam, ainda hoje vão, a Joanesburgo, mas menos, porque já há mais alternativas, mas quantas vezes é que as pessoas não vão lá abaixo a Joanesburgo para depois subirem? Olha, um caso também muito prático. Quando houve aqui um encontro das ANACs, portanto das autoridades de aviação civil, dos países lusófonos. O diretor, o presidente da ANAC de São Tomé, veio a Luanda via Libreville e Addis Abeba. Portanto, não é a geografia que conta, Pois. é a realidade de ter ou não ligações. O que é que falta então para termos mais ligações? Olha, para já falta um ambiente jurídico-económico que não ponha todos os ovos na cesta da Companhia do Estado. Isto é o básico.
não é? Precisamos de um ambiente jurídico-económico, um ambiente governativo, em que até daria jeito que o Estado não fosse dono de uma companhia aérea. Em que o Estado estivesse focado e só focado na mobilidade aérea. De quem, no fundo, quem é que a faz, isso depois seria secundário. Lá está, se nós colocarmos isto ao nível do transporte terrestre, se é o Ambo Express, se é a Macon, se é a Rosalina Express, se é outra qualquer que faz, ou se são todas juntas que fazem esse percurso, não importa. O importante é eu, enquanto Estado, enquanto política pública, fomentar o maior número possível de operadores. Mas está a dizer que nesse caso o Estado é, é, é o legislador, é o dono da companhia aérea e é o concedente. Ali está é onde está o problema? É tudo. O Estado é tudo, não é? É o que põe os obstáculos, é o que. E depois, quando há problemas, é o Estado que tem, enfim, uma política mais ou menos forte relativamente à corrupção, é o Estado que tem tribunais que funcionam melhor ou piores, e que isto é algo muito relevante para investidores, é o Estado que bloqueia ou não as divisas estrangeiras, é o Estado que tem uma política pública que não leva o Kwanza a desvalorizar num espaço de tempo curtíssimo uma imensidão. Para o setor aeronáutico isto é muito importante. Porquê? Porque todos os custos do setor aeronáutico estão ligados ao dólar, indexados ao dólar, inclusive os custos de uma companhia doméstica para voos domésticos em Exatamente. Angola. E uma das coisas que muito se fala é a questão do combustível. Nós em Angola, há cerca de 2, 3 anos, passamos a praticar o preço do mercado, não é? E, portanto, fez com que muitas companhias fechassem. Essa questão do combustível também tem muito a ver com custos operacionais das próprias companhias. Como é que olhas este recinto? É assim, isso era um subsídio, no fundo. Não é? Portanto, isso era um subsídio à atividade de companhias cuja base era um preço de combustível, enfim, subvencionado. Como estava a dizer, não era o preço de mercado. Pois o Estado, no final das contas, estava a subsidiar as companhias estrangeiras. Bem, estava a subvencionar a existência de rotas, não é? De alguma forma. Não parece que tenha sido esse o motivo. Repare que as companhias aéreas não têm problema nenhum em pagar o combustível ao preço de mercado no resto do mundo. Na grande maioria da vastidão do resto do mundo. O problema não é esse. O problema é que o mercado angolano, de e para Angola, retraiu, em termos até premium, não é? O mercado corporate, se quiser, por assim dizer, e também o mercado interno de Angola não é uma Singapura. Não temos pessoas, como estava a dizer há pouco, a viajar loucamente de avião, a consumir bilhetes de avião como quem compra pão. Não é essa a realidade angolana. E, portanto, perante um mercado que retrai, que paga menos pelos voos, que viaja menos, as companhias aéreas olham para o seu avião, as estrangeiras em particular, olham para o seu avião e dizem assim: espera lá, o meu avião vai fazer 7 horas para Luanda. Onde é que estas 7 horas para Luanda me rendem mais? Ah, espera lá, se eu de repente abrir mais uma rota, vamos dizer, Lisboa para Chicago, rende mais do que abrir ou aumentar as frequências para Luanda. Ah, se eu de repente utilizar o meu avião que está no Porto, Porto Luanda podia ser uma hipótese. Ah, em vez de fazer isto, estas 7 horas e meia do Porto Luanda, rende mais abrir o voo de Boston, que é um voo que vai abrir agora. Porto para Boston. Isto tem a ver com isso, sobretudo. Não é com o preço de combustível, porque o avião, quando vai para os Estados Unidos, ele não vai ter combustível, digamos, subvencionado, nem vai receber dinheiro de lado nenhum para estar a fazer esse voo. Portanto, esta questão é uma não questão. É mais uma reflexão que se tem que fazer, que é o que é que está de errado na base para eu não ter aqui mais companhias a voar. E não é o fuel subsidiado
Se bem que até pode fazer sentido num país que produz tanto petróleo dizer assim, pronto, Pois, e acho que é este contrassenso, não acha? É porque num país em que subsidia-se, não é, os preços